Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar, episódio 14. E eu tenho a grande honra, a alegria, a felicidade de hoje contar com uma pessoa muito especial, né? O nosso querido, estimado professor Godofredo César Witt, da Exalc. Ele que é piracicabano e desenvolveu uma carreira tão grande, nobre carreira, assim, muito admirada, né? Muita gente formou já passando aí pelas mãos do professor Witt. Eu diria que formou já uma legião, né, de colegas engenheiros agrônomos e tem trabalhado com muito afinco aí na fertilidade, no manejo da fertilidade. E o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui é a construção de perfil de solo, um aspecto muitíssimo relevante, principalmente quando a gente considera a intensificação das intempéries climáticas. Então, fico muito feliz, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vida e saúde, e o professor também, Godofredo, de estar por aqui, contando com o apoio do Dedron, que é um estudante de Lençóis Paulista. Muito obrigado, viu, Dedron, pelo suporte e pelo apoio. Professor Witt, seja muito bem-vindo. Estou muito honrado, muito feliz, quero compartilhar com o meu público. E eu gostaria, então, que você desse aí, né, as boas-vindas e falasse para nós um pouquinho quem é, né, Godofredo César Witt. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, o Ronaldo. E eu sou filho de Deus, né? Eu formei na Exalc em 1970, já faz mais de 50 anos. Também sou formado em licenciatura em Ciências Agronômicas por Botucatu e sempre minha área foi manejo químico, físico e biológico do solo. Nós não temos pressa, fiquem à vontade para discutir, porque nós queremos aqui um retorno seus em termos positivos para contribuir para o Brasil, para diminuir a fome no mundo. Fique à vontade, Ronaldo. Muito bem, professor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua trajetória pessoal, né? Você nasceu aí em Piracicaba, então piracicabano, nativo aí, né? Nativo. Da terra do Luiz de Queiroz. E você conte um pouquinho da sua vida, então, depois eu gostaria que você falasse também um pouquinho da parte profissional, né, que você estudou, depois fez pós-graduação, acabou ingressando aí como professor dentro da Exalc, USP, e vem trabalhando muito forte no Brasil todo, não só no Brasil, mas a gente é testemunha, né? Você roda o Brasil, roda o mundo e sempre trabalhando nessa questão da educação, mas também na parte de serviços, na orientação, na consultoria, sempre primando aí para o aprimoramento e o melhor desempenho da atividade agrícola, buscando sempre, né, a produtividade, o potencial que as culturas têm, né, professor? Acho que essa é a função. Então, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho da sua carreira como profissional, professor. É isso que a gente quer, conhecer um pouquinho mais a pessoa e o profissional. Como eu falei para você, eu formei na Exalc em 70. De lá fui trabalhar no Colégio Agrícola de Monte Aprazível, onde fiquei praticamente 5 anos. Depois eu fui para a Unesp de Jaboticabal, onde fiz mestrado e fiquei cerca de 15 anos. Depois eu voltei para Piracicaba, fiquei doutor em solos e nutrição de planta, com a orientação do professor Malavolta, e depois eu prestei um concurso e passei na Exalc, onde sou hoje professor titular aposentado. E eu tenho um orgulho também de ter fundado um grupo de extensão rural chamado GAP, Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, onde passaram por esse grupo cerca de 185 alunos. E, embora aposentado, nós trabalhamos direto no Brasil e no exterior, principalmente no exterior, na América Central, trabalham na Guatemala com café, trabalham em Belize com cana-de-açúcar,
E estamos desenvolvendo vários trabalhos também no Nordeste, no Norte, com a cultura da palma azeiteira, chamada popularmente de dendê. A minha especialidade especial que eu gosto mais é trabalhar com milho, soja e, evidentemente, com pastagem. Então, à tua disposição, a gente tem uma larga experiência e não se intimide em fazer perguntas. O que mata é a resposta mal educada, mas a pergunta sempre é bem-vinda. Mais uma vez, obrigado, Ronaldo Trecenti. Isso, professor Trecenti. Tudo boa, gente. Isso. Muito bem, professor. Né, eu gostaria que você prolongasse um pouquinho mais, então você, né, acabou assumindo a cadeira aí de professor dentro da Exalc, mas você também tem participado bastante, né, de atividades. A gente sempre tem, você falou do GAP, eu acompanho há bom tempo já atividades do GAP. Isso traz um fortalecimento, né, traz um direcionamento de pesquisa aplicada, eu diria assim, né? Sim. É um grupo que a gente vê que fortalece muito forte, na verdade, que tem auxiliado os produtores, tem formado profissionais, né? É um diferencial, né, professor? Eu acredito que esses grupos que são criados dentro das instituições, eles acabam servindo para aprimorar, além de formar profissionais mais focados em demandas que o mercado tem, mas eu percebo também que formam pessoas diferenciadas. Sim, esse é o objetivo primário. E você vê, além disso, né, o GAP com a gente, nós já organizamos 11 simpósios de cana, 4 simpósios de cerrado, 2 simpósios de boro, 3 simpósios de magnésio e 3 simpósios de fertilizantes fluidos. Isso seja no Brasil, seja na Guatemala. E o GAP sempre é que me dá suporte. Maravilha, professor. Excelente, né? Um trabalho admirável que vocês conduzem e que acabam, né, orientando os produtores e ajudando muito também a gente que está na ponta, trabalhando também com essa transferência de tecnologia. Vocês acabam formando também um exército de consultores, porque o consultor está na ponta e a gente na ponta, a gente acaba às vezes distanciando dessas inovações que vão sendo geradas pela pesquisa. E esses eventos que vocês realizam, né, a gente tem visto isso sendo feito, você participando em eventos aqui no Centro-Oeste, em Rio Verde, em outros locais, né, com uma participação maciça dos profissionais, e há uma interação muito grande, né, de você repassar aquilo que vem sendo desenvolvido na pesquisa, mas até também, né, professor, acaba tendo um feedback do que o pessoal está no campo e acaba te retornando os problemas que a gente tem também, né? Então, acho que é uma interação legal, né? Sim. Acaba sendo uma integração muito boa. Professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, você tem atuado com práticas em rotação de culturas, né? Você tem trabalhado no Brasil e no exterior, mas me diga também o que você já fez de serviço para instituições, certamente na parte de fertilizantes, suporte para a ANDA, para outras instituições, e IPNI, se eu não me engano, né, que também provavelmente você já tem atuado. Então, me diga um pouquinho como que é isso, como que você viu esse crescimento da utilização de fertilizantes no Brasil, né, como é que cresceu. Nós estamos atingindo no Brasil excelentes produtividades, né? Tem até, inclusive, o SESB, que eu queria que você acompanhe, batalhando muito aí para ter máxima produtividade na soja. Como que é essa relação uso de fertilizantes, produtividade, essa relação custo-benefício? Então, você vê que nós pertencemos ao Brasil, que é uma área de solo infértil. E o principal responsável por aumento da produtividade, qualidade e longevidade das culturas é o uso correto do fertilizante. Mas a gente sempre bate na tecla que nós precisamos aplicar fertilizantes de modo eficiente.
Então, nós focamos muito em práticas corretivas, como a calagem, a gessagem, a fosfatagem, inclusive usando produtos da Gefoscal. Então, depois que a gente construir fertilidade em superfície e subsuperfície, com práticas corretivas, com rotação de culturas, com a bendita braquiária, é que nós vamos utilizar, então, adubação de manutenção, seja NPK, seja enxofre, e principalmente o caso do boro em relação a micronutrientes. Então, as produtividades estão aumentando de um modo assustador pelo uso correto, pelo uso eficiente dos fertilizantes, porém, após o solo ter sido manejado e corrigido com práticas corretivas. Então, esse é o nosso objetivo. Temos atuação também junto, como você falou, à ANDA, junto ao SESB e junto ao MAPA, para que seja fiscalizado, seja utilizado corretamente os fertilizantes com o maior retorno possível. Muito bom, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu lembro aí daquele conceito, eu não sei exatamente de onde foi desenvolvido, se foi aí com vocês na Exalc, mas aquele conceito trabalhado que são os 4 Cs, né? A dose correta, no momento correto, no local correto. Você podia, né, falar um pouquinho para nós? Você vê, adubação é uma coisa simples. Adubação é igual o que a planta necessita para atingir o potencial produtivo, descontando o que tem no solo e multiplicado por um fator de eficiência do fertilizante. Esse fator vai ser melhorado principalmente com o uso do plantio direto, com a integração lavoura, pecuária e floresta e com o uso de corretivos. Então, eu pergunto na nutrição de planta, planta, o que você quer? Isso. Quanto que você quer? Isso. Quando que você quer? Isso. E como você come? Então, se eu atentar para o que, quando e como, eu entendo, então, de nutrição mineral de planta, para depois, então, colocar no sistema o fertilizante de um modo adequado. Então, sempre o que, quanto, quando e como, que você referiu aí aos 4C. Perfeito. Maravilha, professor. Excelente. Muito bem. Professor, eu queria saber que, dentro da sua atividade aí como professor, né, como consultor, que você destacaria como principais, né, contribuições que você já fez ao nosso país. Eu imagino quantos milhares de profissionais já passaram pela sua mão e se formaram aí, né? Talvez você tenha orientado também aí dezenas ou centenas de profissionais na pós-graduação. Queria que você contasse um pouquinho para nós, se você tem uma ideia, quantos alunos já passaram na graduação e na pós-graduação e nos cursos, às vezes, que você acaba também contribuindo nessas especializações que tem aí, né, da Solo Água e da Fundação, da FEALC, né, que a gente sabe que é tradicional e que é muito renomado no país, muito respeitado e tem uma qualidade excelente. Não, como eu te falei, só no CAP a gente orientou 180 alunos. Isso sem contar alunos normais de graduação e pós-graduação e principalmente também curso de especialização. Mas nós temos um lema. Nós sabemos que existe a lei do mínimo. E essa lei foi instituída na década de 1800. O que eu aplico nos meus alunos? Que eles conseguem produzir mais, conseguem aumentar o barril, conseguem aumentar as tábuas, se eles tiverem trabalho, se eles tiverem família, se eles tiverem, vamos dizer assim, pátria e se eles tiverem Deus. Então, se eles preencher esses 4 quesitos, Deus, pátria, família, todos e trabalho, todos os demais fatores vêm por acréscimo. Então, nós procuramos desenvolver nos alunos, primeiro, o princípio de valorização da família, de Deus e da pátria, isto é, de cidadania, para depois, sim, eles aprenderem técnicas normais de manejo de solo. Se não tiver aluno com essa formação, não adianta nada querer vencer na vida.
Maravilha, parabéns, professor. Eu tenho acompanhado bastante você colocando isso, esses valores que estão, assim, de certa forma, em desuso no país, né? A gente, às Sim, vezes, vê com ressalva, com tristeza, como que, né, a família, que é a célula base da nossa sociedade, é sendo atacada, né? Enfim, professor, quando você fala isso, eu lembro das colunas, né, é, e me lembra, né, uma universidade, assim como a Exalc, mas a Universidade Federal de Viçosa, que tem aquele pórtico, certamente você teve lá já e viu, né? Que você olha, forte, gostei. são aquelas 4 colunas, você olha de fora, está escrito em latim, aí você vai do lado de dentro, está escrito em português, quer dizer, Sim, né? Então é importante conhecer, e eu uso isso como instrutor, professor do Senar. A gente tem uma coluna que é o conhecimento, a é, outra coluna que é habilidade, a outra coluna que é atitude. E eu criei uma quarta coluna que é a temperança, né? Que é a questão de você ter o tempero, você ter a esperança, que é essa crença que você está sim, falando, né? Essa base religiosa que é importante para formar o homem, né, para esses valores de honestidade, né, de justiça, de transparência, de educação, de respeito, né, isso que você está falando. Eu acho que isso é muito importante. Isso no campo, eu vejo que eu fui criado na roça, né, e eu aprendi isso desde cedo. E hoje que eu penso que a gente está tendo um pouco de confusão, né? Educação vem de berço, cultura a gente aprende na escola, conhecimento, mas educação é de perfeito, berço, né, professor? Então, eu fico muito feliz perfeito. quando você ressalta isso e várias apresentações que eu já acompanhei, que você fez, né? Você sempre faz questão de mostrar que o homem é um indivíduo, né, composto por esses valores fundamentais, esses princípios ou essas colunas, né, que dão sustentação à pessoa e faz com que a pessoa tenha sucesso por mérito e não a qualquer custo, né, Hum. professor? Então é isso, né? Fico muito feliz, parabéns, né, por você levar isso sempre à frente, né? É importante para construir cidadãos. Você constrói profissionais, mas também acaba construindo cidadãos. Então, né, vai aqui o nosso reconhecimento pela pessoa especial que você é. Bom, professor, eu gostaria agora de propor que a gente também faça um intervalozinho, certo? Para a gente tomar uma água, né? Respirar um pouquinho. Aqui a umidade está muito baixa, está muito seco, muita fumaça, então a gente tem que fazer uma pausa para dar uma respirada. E eu gostaria de lembrar Vamos. que esse trabalho aqui conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante natural misto que é mais nutrientes. A gente volta já, professor. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, amigos, dando continuidade ao nosso podcast Pode Integrar, que conta aqui com a honrosa participação do colega professor Godofredo César Witt, nosso querido professor Witt, da Exalc. Agora, professor, eu gostaria que a gente tratasse um pouquinho mais foco do nosso assunto aqui, que é a construção de perfil de solo. E eu gostaria de saber de você qual é a importância de se construir perfil de solo para a agricultura tropical. Pelo seguinte, da produção potencial geneticamente, 65% é perdida
devido ao déficit hídrico. Ou melhor dizendo, se você não construir sistema radicular profundo, você perde 65% do potencial produtivo. E isso é possível, essa construção do perfil. Lógico, numa área de abertura, você aplica o calcário, você aplica o gesso e incorpora com arado de IVK. Depois, em pré-plantio, você faz a fosfatagem em área total, sem incorporação, e aplica a adubação de manutenção. Já numa área estabelecida, você faz a calagem e o gesso superficial, de novo a fosfatagem e a adubação de manutenção. Porque eu quero matéria orgânica. A matéria orgânica é que vai reciclar cálcio, magnésio e enxofre para o perfil. Então, quanto maior o perfil, maior a possibilidade de atingir a produção potencial. E construção de perfil, como eu falei para você, existem técnicas alternativas para que isso aconteça. Maravilha, professor. A gente poderia dizer assim que é preciso aumentar o tamanho da boca da planta, que é o desenvolvimento radicular. Quero que é raiz. E lembre, Ronaldo, raiz é feita de cálcio, matéria-prima, magnésio, que transporta nutriente da folha para a raiz. Isso você consegue facilmente com calcário dolomítico, e você tem que aplicar o fósforo, como a Gefoscal já utiliza, e obrigatoriamente o boro, que faz pontes de cálcio. O boro é responsável por raízes absorventes, raízes profundas e raízes finas. Boro! Maravilha, professor. Inclusive, né, professor, você trabalha bastante aí com essa difusão de eventos de promoção específica para nutrientes, né? Você tem trabalhado bastante, né? Os fósforos days, boros days. Legal, muito legal isso, dar esse foco. Professor, como é que você acabou dizendo como que o produtor pode fazer isso? Tem algum diferencial para a área de plantio direto, quando o produtor quer trabalhar a construção de perfil em áreas já de plantio direto consolidado? Em áreas de plantio direto consolidado, você recomenda o calcário e gesso na dose para a camada de 0 a 25. E depois que aplicar esse calcário e gesso, você aplica o fósforo em área total no pré-plantio. E, em seguida, as adubações e manutenção localizadas no suco do plantio. Lembrando que elementos que caminham por fluxo de massa, como potássio, como boro, você pode aplicá-los em área total. E o cálcio e o magnésio também. Elementos que têm fixação, como o fósforo e como os micrometálicos, zinco e cobre, você aplica obrigatoriamente localizado no suco do plantio. Com isso, você consegue aumentar o sistema radicular, porque também você vai plantar uma integração lavoura-pecuária com a braquiária de cumbis, ou braquiária Scoop rosiziensis, e você tem, assim, matéria orgânica que conduz os nutrientes para o subsolo. Maravilha, professor, muito bem. Eu vou até lembrar aqui, tinha um professor meu que dizia o seguinte, não é professor meu, ele foi um grande amigo, né? Certamente você deve ter conhecido ele, um colega Dirceu Gassen, que era da Embrapa. Nossa Senhora, né? saudades. Muito saudoso amigo. E ele dizia o seguinte, como é que o aleijadinho vai para a festa? Né? Alguém tem que dar carona para ele, senão ele não vai. Então, como é que às vezes algum elemento desse, como o fósforo, que é pouco móvel no solo, ele vai descer em perfil? Né? Você já deu aí a dica. Né? Você tem a sistema radicular dentro das braquiárias acabam levando esse fósforo para baixo e depois, quando decompõe, acaba formando aqueles canalículos, né, professor? Que acabam levando a água, armazenando água, matéria orgânica, etc. Então, é fundamental isso. Professor, né, você que já rodou o mundo todo, conhece e visitou essas reservas jazidas de fósforo sedimentar e de fosfatos naturais e ativos, como Biover, GAFSA, eu gostaria de saber como você vê qual a importância estratégica,
né, para o agro brasileiro de fontes de fosfatos de origem sedimentar marinha, que a gente tem aqui no Brasil, né, que está sendo utilizado para reduzir essa dependência da importação de sintéticos. Como você enxerga esse potencial, né, desses fosfatos solúveis em ácido cítrico, né, que não são prontamente solúveis? Como é que você vê essa possibilidade dessas alternativas para a nossa agricultura? Você vê, o fósforo é um recurso não renovável que não tem sucedâneo. Então, o Brasil deve importar fósforos sedimentares. E nós temos excelentes fontes de fósforo, como na Carolina do Norte, como na Flórida, Marrocos, Peru e tudo o norte da África, Cristo. Então, você faz uma adubação corretiva com fósforo para que cause realmente a fixação, para que atenda o poder tampão. Quanto mais argiloso o solo, maior a dose de fosfato relativo. Quando o solo atingir um teor de 20 miligramas de P por decímetro cúbico, é que você entra com fosfatos solúveis, como super simples, como super triplo, e principalmente o MAP. Por que o MAP é o adequado? Porque o MAP é um adubo acidificante. Então, em áreas que você usa calcário e não incorpora, quem vai solubilizar o calcário é o fosfato monoamônio, que é o MAP. O índice de acidez do MAP é igual a 60. Ou seja, toda vez que eu aplico 100 kg de MAP, ele causa uma acidificação equivalente a 60 kg de calcário com pH de 100%. Ou melhor dizendo, o MAP é o adubo mágico. Deixa super simples, super triplo em áreas que eu não faço calagem superficial. Perfeito. E normalmente em plantio direto, né, professor, é indicado trabalhar o calcário em superfície, é claro, né? Sim, obrigatório. Então, obrigatório, perfeito, muito bem. Eu pergunto, professor, qual a importância do fósforo solúvel em ácido cítrico para o aumento do volume e da profundidade do sistema radicular das nossas plantas cultivadas na agricultura tropical? Se veja, o fósforo, nós temos fósforo solúvel em água, fósforo solúvel em ácido cítrico por fosfatos de rocha e fósforo solúvel em citrato, nitrato de amônio, para fósforos solúveis como simples, triplo. Então, esse fósforo não tão solúvel de imediato, ele vai ter a possibilidade de descer em subsuperfície através do uso de braquiárias e vai enriquecer fósforo no horizonte subsuperficial. Então, é obrigatório, é interessante sempre associar um fosfato menos solúvel em área total e o fosfato solúvel no suco de plantio, na adubação de manutenção. E como falei, quando você atingir um teor de fósforo de 20 miligramas por decímetro cúbico, seja resina, seja amélise, daí sim você pode parar com a fosfatagem e usar somente o fósforo no suco do plantio. Maravilha. Professor, tem alguma diferença quando a gente considera plantas semiperenes, né, como cana, ou perenes como café, citros, eucalipto, comparado com culturas anuais como a soja, o milho, algodão, em relação... É evidente, né, que as culturas anuais, para atingir o potencial produtivo em menos tempo, elas vão exigir um fósforo solúvel em água, ou CNA, ou ácido cítrico. Quando for plantas perenes, nós podemos pegar fontes de fósforo menos solúveis. Isso faz parte do jogo. Perfeito. Mesmo em culturas anuais, essa solubilidade em ácido cítrico, professor, quando a gente considera que a gente tem hoje, né, um plantio direto consolidado, com matéria orgânica, e essa matéria orgânica está sendo transformada em humus, e aí vem aqueles ácidos, né, da matéria orgânica, isso pode ajudar numa maior aproveitamento desse fósforo de fontes de fosfatos reativos e solúveis em ácidos cítricos, como a gente tem o G-Foscal? Sim, veja,
O maior benefício do plantio direto, ou seja, da matéria orgânica, é diminuir a fixação do fósforo. A matéria orgânica forma uma capa sobre as argilas. Então, esses fosfatos reativos, como você falou muito bem, não metamórficos, mas sedimentares, é o que há para aumento de produtividade. E a Gefoscal está de parabéns por utilizar, por recomendar, por comercializar produtos de fósforo de P2O5 solúvel em ácido cítrico ou CNA mais água. Muito bem, professor. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós também, né, sobre o papel do enxofre elementar, né, nessa disponibilidade do fósforo. Como que o enxofre elementar atua? Ele contribui para essa maior aproveitamento, maior eficiência de fontes de fósforos não prontamente disponíveis ou sintéticas? Veja o seguinte, o enxofre elementar sempre tem uma crítica, ele acidifica o solo. Hoje, para quem usa MAP, não usa MAP puro, ele usa MAP mais enxofre elementar. Então, esse efeito duplo da acidificação do solo pelo nitrogênio do MAP e pelo enxofre do enxofre elementar promove maior crescimento radicular em subsuperfície, porque torna esse fósforo mais móvel, além de evitar micronutrientes indisponíveis. Então, é um milagre você saber manejar MAP com enxofre elementar, que é muito comum no mercado, e eles estão contidos num único grânulo. Maravilha, professor. Muito bem. Eu queria fazer uma colocação para você, né? Nessa região de fronteira aqui no Brasil Central, que pega grande parte do Cerrado, nós temos o Matopiba, né? Tão falado do Matopiba, que é a zona de fronteira para desenvolvimento, crescimento do cultivo, na produção aqui de grão, de fibras, de agroenergia, que tem se expandido. Quando a gente pega parte da Bahia, oeste da Bahia, que você conhece bem, tem parte do Tocantins, tem Mato Grosso, tem Piauí, são solos arenosos, solos mais frágeis, assim como é da minha região natal, aí do Arenito Bauru, região de Marília, Prudente, né? Eu queria saber, professor, nessas áreas, né, a gente está vendo esse ano com uma preocupação grande, uma possibilidade de atrasar o plantio, a chuva, melhor dizendo, de atrasar o período de chuva. Então, tem produtores, nós estamos vendo áreas que o pessoal está abrindo agora, certo? E está aplicando calcário, está aplicando gesso, está aplicando os corretivos, como você bem colocou aí, que são fundamentais para a gente melhorar a fertilidade, construir esse perfil de solo e ter uma boa produção nas lavouras. Agora, não ocorrendo as chuvas num curto período de tempo, né, o que pode acontecer com essas áreas que estão sendo trabalhadas, né, que são aplicadas o gesso agrícola, o calcário e o próprio fosfato, se a chuva não acontecer num rápido espaço de tempo para ter efeito, o que pode acontecer com as lavouras? Você falou uma coisa importantíssima. A planta bebe, a planta não come. Se eu aplicar o reativo no solo, corretivo, é evidente que não vai solubilizar. Então, é evidente que vai atrasar a germinação e vai atrasar a germinação e a produção de grãos, por exemplo. Então, é lógico que esses produtos não são milagrosos, eles funcionam desde que haja umidade no solo. Perfeito, professor. Isso é uma preocupação que eu vejo aqui bastante grande com áreas. Eu trabalho um pouco aqui com recuperação de pastagens degradadas. E às vezes o produtor chega para a gente e fala assim, olha, eu quero corrigir essa área aqui, melhorar meu pasto, e então o que eu devo fazer? A gente comenta, olha, você tem que aplicar o corretivo e tal, e 90 dias antes do plantio. Perfeito. Mas desde que tenha umidade no solo. Né? Sim. E então ele olha para o calendário e fala, bom, eu vou plantar em novembro, 3 meses antes, vai cair em agosto.
e às vezes as primeiras chuvas para nós aqui chegam em final de outubro. O que a gente está vendo é que está atrasando o início das chuvas, está reduzindo o período chuvoso e está ocorrendo uma intensificação, né? Chuvas torrenciais, e os veranicos que a gente tinha aqui antigamente em janeiro, professor, agora às vezes estão acontecendo em novembro, às vezes estão acontecendo em dezembro, às vezes estão acontecendo em janeiro, fevereiro, março, né? Realmente as alterações climáticas, eu que estou aqui há um bom tempo, né, a gente está percebendo que está alterando. Então, é uma necessidade que o produtor observe esse tempo, né, de reação dos corretivos, dos fertilizantes. Não é calendário apenas, né? É questão de condição de umidade do solo, de incorporação também, né? Muito bem, professor. Eu gostaria que você colocasse para a gente, né? Como que você vê essa possibilidade de uso de fertilizantes líquidos? Você comentou alguma coisa inicialmente, que você vem trabalhando com isso. Como que funciona isso? A gente está olhando aqui há um bom tempo, os produtores estão usando a estratégia de fazer adubação a lanço nas áreas já que atingiram um bom nível de fertilidade. Perfeito, correto. E o produtor, na hora de plantar, ele se preocupa somente com a semente, tem rendimento operacional, certo? Sim. Agora, considerando que a gente tem veranicos, ele pode e deve continuar com essa adubação total a lanço antecipada, como fontes, por exemplo, de fósforo, ou ele deveria também, de vez em quando, incorporar isso para tentar estimular o desenvolvimento de raiz em profundidade maior no perfil do solo? Jamais. Ele deve sempre aplicar o fertilizante em área total, que vai proporcionar solubilização em menos tempo. Nunca quebrar o encanto e querer mexer com o implemento, que a principal reserva de água no solo vem da matéria orgânica. Então, sempre, desde que tenha um nível crítico, já falei de fósforo, que é a chave, de 20 miligramas por decímetro cúbico, aplicar somente em área total. Maravilha, professor. Excelente, muito bem. Recado dado, né, professor? Sim. Como você bem diz, o Cristo, né? Escuta, Filho de Deus. né? Filho de Deus, escuta, né? Quem tem ouvidos, ouça, né, professor? Deus, palavras de Cristo. Isso mesmo. Muito bem, professor. Eu sugiro que a gente faça mais um intervalozinho agora para a gente molhar a garganta, porque aqui a secura está grande, viu? Tá bom. Nossa, então a gente conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui com o professor Godofredo César Witt, nosso querido professor Witt. Professor, eu gostaria de saber, você, né, conhece essas fontes de fosfato natural reativo que a gente tem aqui em Tocantins, que são fosfatos solúveis em ácido cítrico, né, fosfatos sedimentares marinhos? Perfeitamente. Você vê, nós temos no Tocantins, temos no Pará, temos no Mato Grosso do Sul e temos no litoral de São Paulo esses fosfatos sedimentares que são excelentes alternativas, para a fosfatagem. Como chama mesmo o local, desculpe, eu esqueci, do Tocantins, que
fui o precursor do uso desses fosfatos reativos. Eu me esqueci o nome. Acho que é Arraias. Arraias, perfeito. Perfeito. Então, nós temos, né, professor, uma alternativa que a gente está trabalhando e que você, inclusive, está nos ajudando aí com a equipe, que é o G-Foscal, né, que é um fertilizante mineral misto, que tem fósforo solúvel em ácido cítrico, ele tem enxofre elementar, ele tem cálcio, ele tem silício, né, tem uma composição bastante grande de silício. Eu gostaria que você pudesse depois falar um pouquinho também desses benefícios que o silício traz, né, para as plantas, em termos de tolerância a estresse, resiliência, tolerância à praga também. E ele tem alguma coisinha de magnésio, então é um produto interessante, né? A gente tem visto aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho do potencial desses fertilizantes para reduzir a nossa dependência à importação de sintéticos. Como você lembrou bem, eu gosto de chamar o G-Foscal de urim do cerrado. E um dos méritos deles é essa possibilidade do enxofre elementar aumentar a disponibilidade. Quer dizer, esse produto tem um enxofre que vai solubilizar o fósforo e um enxofre nutricional. O único pecado dele, você tem que ficar preocupado, lógico, em fornecer a parte o magnésio. E o silício é fundamental, porque o silício diminui a evapotranspiração da planta. O silício dá maior resiliência ao fator hídrico. Maravilha, professor. A gente tem visto aqui, né, claro que às vezes são observações de produtores, né, mas a pesquisa já vem também corroborando isso, de que o silício parece que traz, ele altera a estrutura da planta. Eu costumo assim colocar metáforas, né? Sim. Assim como você disse que Jesus Cristo, né, era o nosso maior comunicador, que ele sempre falou em metáfora, esse silício ele dá uma estrutura para a planta. A gente brinca aqui que as lagartas gastam a dentadura para poder comer as folhas. É verdade, porque ele vai formar uma epiderme, abaixo da epiderme, ele vai formar uma camada silicatada. Como você brincou aí, vai formar uma camada de areia, que vai quebrar os dentes das pragas. Então, o silício hoje tem que ser valorizado, sim, através do uso de produtos que eu contenho. Vírgula, silício solúvel. Perfeito, professor, maravilha. Muito bem, professor, seguindo aqui, eu gostaria que você comentasse com a gente, né, sua larga experiência, na sua visão, quais os principais desafios para o nosso agro brasileiro nos próximos anos? Você tem esse olhar mais apurado na parte de manejo de fertilidade, mas não só olhando o aspecto de fertilidade, olhando dentro da porteira, olhando também um pouco fora da porteira, né? Como você vê que o nosso agro tem de desafio para, né, chegou até um patamar aqui, a nossa agricultura é baseada em ciência, então, né, graças às instituições de pesquisa, às universidades que vêm desenvolvendo o trabalho, mas assim, na sua percepção, né, o que vem de desafio para o Brasil continuar e hoje poder atender esse papel que a FAO tem dito, que a gente tem que aumentar a produção de alimentos para alimentar essas bocas que estão crescendo e podem chegar a 10 bilhões de habitantes até o ano de 2050. O que nós vamos ter que fazer, professor, na sua percepção? Quais são esses... Você vê que o Brasil hoje é responsável por 40% em diminuir a fome no mundo. Como aumentar a produtividade? Primeiro, aumentar a cultivada, principalmente o cerrado. Segundo, integração lavoura-pecuária, isto é, cultivar na mesma área mais um cultivo por ano. E também é evidente que, além de aumentar a produtividade, além de aumentar a área cultivada, nós precisamos também lembrar que a agricultura também está ligada ao ambiente, está ligada à produção de fibras e à produção de energia.
Então, o Brasil, não tem jeito de segurar o Brasil, porque, eu já falei, 40% foi determinado que o Brasil é responsável pela fome do mundo. E uma coisa interessante, né, que você fala o seguinte, bem, mas e os animais? Os pets da vida? Caramba, os pets concorrem com a produção para o ser humano, principalmente o cachorro, principalmente o gato. Então, em países que têm menor população humana, está aumentando o cultivo, não, como fala, a criação de animais domésticos. Então, também, animais domésticos é um concorrente para a alimentação humana. Perfeito. Professor, como você vê aqui para a nossa região, não só no Brasil Central, Cerrado, mas essa questão da irrigação, né? A gente está vendo o crescimento, há um tempo atrás, aí, com a contribuição de colegas da Exalc, né? Eu lembro aqui, se eu não me engano, o professor Dourado Neto e equipe, né? Foi feito um levantamento do potencial de irrigação no Brasil. O Brasil, que tem aí 8, 9 milhões, tem potencial para 40 milhões de hectares irrigado. Como você enxerga essa possibilidade, né, de trabalhar a fertilidade na agricultura irrigada, que eu considero uma questão de segurança nacional, porque aqui é muito variável, né? O investimento é muito grande para ficar dependendo das benesses da chuva. Então, e a gente pode, com a irrigação, né, trabalhar nessa produção mais sustentável, de menor risco. Como você enxerga isso, professor? Você falou tudo. Nós temos um potencial de irrigação para 40 milhões de hectares. E o grande limitante é o veículo que transporta o fertilizante, que é a água. Tendo água, graças a Deus, através, principalmente do Rio São Francisco, nós vamos ter produção de frutas tropicais na região do semiárido. Tem uma produção de grãos no sul, tem uma produção de grãos no centro-oeste e também, evidentemente, no caso do Amazonas, Pará, a produção de extrativas. Então, irrigação realmente é possível. Nós temos hoje facilidade em tirar a outorga para utilizar essa água com eficiência. Esses canais de irrigação, inclusive com o desvio do Rio São Francisco, é o que há para aumentar a produção de frutíferas. Perfeito, professor. Muito bem. Eu gostaria de saber de você, né, como você vê esse papel da ciência, da inovação e da educação, a formação profissional, que você tanto contribuiu e continua contribuindo, né, como isso já colaborou e continua colaborando, né, para o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura tropical e adaptação a essas mudanças climáticas ou a intensificação das intempéries, né? Como você percebe isso? Ciência, inovação, educação, né? Como que isso já contribuiu, a gente sente isso, mas como que isso pode contribuir mais ainda, de forma mais decisiva, para o nosso desenvolvimento e a nossa sustentabilidade no campo? O que se falou? Primeiro, educação. Você dá um exemplo prático. A planta mágica do Nordeste chama-se algaroba. E a algaroba é uma planta importada, é uma espécie exótica. Só que a falta de educação leva as pessoas a criticar a algaroba, porque a algaroba não é nossa. Então veja você o absurdo da falta de educação para o cultivo da algaroba. Mesma coisa acontece com a leucena, que é uma planta originária do México. A leucena é a melhor fonte proteica para animais em extensão. A leucena também não é valorizada nesse aspecto. É uma fonte proteica espetacular. Então, são exemplos aí de falta de conhecimento que nos leva a brigar com
com geólogos, a brigar com ambientalistas, né? A falta de conhecimento, o filho de Deus. Isso, professor. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui, você falou de duas exóticas, mas eu estou lembrando do eucalipto também, né, professor? Tem Nossa muito Senhora. mito, eu que trabalho a integração lavoura, pecuária, floresta, toda apresentação vem duas perguntas. O eucalipto seca a terra? Que beleza, não? E você vê eucalipto, na casca do eucalipto tem 500 quilos por hectare de cálcio. Então, quando você corta o eucalipto e devolve para o solo, você está fazendo uma autocalagem com as áreas de eucaliptos. E mais o boro, por isso que o eucalipto é chamado planta calcífera. Quanto mais a planta quer cálcio, mais ela quer boro. Então, são falta de conhecimento, o Ronaldo, que leva essas distorções do uso correto de espécies vegetais também. Perfeito, muito bem. E a gente, você está falando isso, né? Como é importante ter esse olhar, porque o eucalipto, por ser uma planta muito rústica e muito bem adaptada, né? Sendo uma exótica que se abrasileirou também, às vezes ela, assim como a braquiária, por ter uma rusticidade, ela sofre muito. O pessoal planta de qualquer jeito e acha que ela tem que produzir. Agora, a gente tem obtido os altíssimos rendimentos em florestas plantadas com esse manejo da fertilidade, assim como a pastagem também, né, professor? A gente tem visto respostas à melhoria de fertilidade, mesmo nessas forrageiras tropicais rústicas, como são as braquiárias. Então, é questão de entender as necessidades da planta e como você colocou aqui inicialmente, né? Perguntar para a planta o que você quer, quanto você quer, como você quer, aonde você quer, né? Sim. Essa necessidade dessa mudança de entendimento e a nossa missão de levar isso aos produtores, que você cumpre também aí na formação dos colegas, né, que passam pela sua mão e os que já passaram, com certeza. Bom, professor, eu gostaria de saber como você entende, o que você espera, na verdade, né, do nosso governo, da sociedade, dos produtores, em relação a essas inovações e às mudanças climáticas. A gente está tendo uma pressão muito grande, a sociedade está cobrando muito dos produtores, de que o produtor não só produza, mas que ele tenha sustentabilidade. E a gente está vendo essa pressão muito grande de mudança climática. O Brasil passou por uma catástrofe aí no Rio Grande do Sul, mas agora nós estamos enfrentando as queimadas, né? São Paulo também teve problema sério aí com queimada das áreas de cana. Nós estamos vendo aqui queimadas de área de pasto e queimadas de área de lavoura, né? Nós estamos queimando um patrimônio absurdo que é a palhada do plantio direto. Então, como que você vê que a gente pode trabalhar a cabeça, né, dos técnicos, dos profissionais, dos produtores e mostrar para a sociedade que a gente tem soluções para produzir com segurança, com sustentabilidade? Como que é esse passe de mágica aí? Você que tem tanta experiência, que conselho você daria? Você está educando nós, né? Você vê, o problema aí, como eu falei, é cultural. Nós temos que colocar políticos adequados de acordo com a função. Ministro da Agricultura tem que ser um agrônomo. Ministro do Meio Ambiente tem que ser um agrônomo. Então, está faltando uma integração aí de conhecimento para que nós possamos enfrentar de frente, seja queimadas, seja déficit hídrico, e a solução está em nossas mãos, Cristo. A solução, como falei, chama-se plantio direto. Jamais podemos querer preparar solo, queremos queimar, porque a queimada acelera da matéria orgânica a sua mineralização. Vai ficar alimento prontamente disponível. Eu não quero isso. A palhada é para assegurar umidade e não para fornecer nutrientes. Muito bem, professor, maravilha. Bom, caminhando para o final, professor, a gente tem
no ano que vem, no Brasil, vai ser realizado a COP30, certo? Do nosso lado do agro, o que você acha que o Brasil tem que fazer, né, para a gente não desperdiçar mais uma oportunidade nessa COP, que vai ser realizada em Belém em 2025? Veja, hoje a inovação tecnológica foi para bioestimulantes. Os bioestimulantes, desde que utilizados adequadamente, eles potencializam o equilíbrio ecológico do solo entre bactérias e fungos. Então, a gente teve, inclusive, na Itália, eu aposto muito no uso de bioestimulantes para ter esse equilíbrio biológico do solo, além do equilíbrio lógico, químico e físico. Aposto muito em biológicos. Perfeito. Na sua percepção, professor, né, o produtor tem trabalhado bastante, né, o produtor brasileiro, nessas tecnologias, como você comentou, a integração, plantio direto, o uso de bioinsumos, dessas fontes alternativas, que acabam gerando serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, mas ele não tem percebido algum apoio para isso, ele não tem recebido, né, pagamento por serviços ambientais. Como que você vê essa possibilidade de crédito de carbono, produção de água e outros serviços que o produtor está gerando, beneficiando a sociedade, né, e que ele está fazendo todo esse trabalho pagando a conta sozinho? Eu acho que, como você falou, o crédito de carbono veio para ficar. O que está faltando é essa percepção. Eu nunca vi um agricultor receber, em termos de dinheiro, o crédito de carbono que ele conseguiu. Quando o agricultor tiver essa sensibilidade, que é possível realmente o crédito de carbono, bem como o combate à erosão, à compactação, eu acho que o Brasil está tranquilamente com seu potencial produtivo estabelecido. Crédito de carbono. Maravilha, professor. Vamos lá, nós estamos indo para o final, né? Eu gostaria de que você... que conselho você daria para essa juventude hoje, né, que está chegando no momento de decidir a sua escolha profissional, né? O que você daria para aquele jovem que está ali na fase de 16, 17 anos, e ele olha para a tecnologia, ele olha para o campo, que conselho você daria? Vai para a agronomia que é bom? O problema é essa maldita frase, né? Agronomia veterinária é a profissão do futuro. Ou seja, a agronomia é hoje, a agronomia é agora. Então, estou com o Dedron aqui, a gente conseguiu sensibilizar, inclusive ele, a família dele, que a agronomia é a profissão do presente e não do futuro. Porque alimento, tudo vem da terra e para a terra volta. Eu quero produzir alimento, eu quero produzir energia, eu quero produzir fibras. Tudo está ligado à agronomia. Maravilha, professor. Muito bem, é isso aí, né? Acho que quando eu estudei, eu via isso do meu professor, você até lembrou o nome dele, né? Silvestre Stallone. Isso, e também outros professores que eu, na época de escola, eles diziam o seguinte: a agronomia é a profissão do futuro. Daí você hoje está dizendo aí com toda a convicção, a agronomia é a profissão do presente, né? Sim. Maravilha. Professor, muito bem. Eu gostaria que você, né, estamos indo aí para os momentos finais. Então, nas considerações finais, o que você gostaria de nos dizer? Que conselho você daria para nós do agro? O conselho acho que foi amplamente debatido para que as pessoas confiem no agro. Sem agro não há vida. E para que esse agro atinja o seu potencial, nós precisamos usar o fertilizante de modo eficiente, nós precisamos procurar técnicas alternativas para o uso de fertilizante. E você, Ronaldo, está de parabéns, você é um ilusionário, e também agradecer muito ao Silvestre Stallone, ou melhor dizendo, Faculdade Saudosa de Agronomia de Bandeirantes, de Lavras,
através também de Viçosa, do colega Alfredo Scheid Lopes, que nos deixou um legado. Nós precisamos, sim, seguir todo o sacrifício do Alfredo Scheid Lopes nas tecnologias a serem utilizadas. Obrigado, Alfredão. Obrigado, Djalma. Obrigado, Ronaldo. Professor, fico muito feliz, muito grato, né? Grato a Deus, grato a você por estar aqui conosco. Só alegria, né? Muita felicidade. Deus continue conservando você como essa pessoa especial que você é, né? E quando você lembrou do Alfredão, eu lembro que ele me ensinou uma outra coisa diferente de fertilidade. Você acredita? Ele que gostava de andar Harley Davidson, Sim. Ele me ensinou o seguinte, ele falou, olha, ele mexia com feijão aqui, há muitos anos atrás, ele falava o seguinte, para o produtor ganhar dinheiro com feijão, ele tem que plantar bem, colher bem e vender bem. Mas tem uma outra coisa, você falou, ainda ele tem que comprar bem também, né? Então tem que comprar bem, plantar bem, colher bem e vender bem, né? E é importante, né? Eu lembro muito disso que ele falava, para a gente ter essa percepção de cuidar da fazenda, da porteira para dentro, mas ter um pouco o olhar mais preocupante com fora da porteira, porque isso interfere muito, né, professor? E a gente vê a questão Sim. de mercado, às vezes o produtor na compra de um fertilizante, ele acaba gastando mais 10 ou 15, 20% de custo. E é uma loucura, é um desafio muito grande para ganhar 10, 15% em produtividade. Tem que fazer isso que você colocou, né? Tem que fazer bem feito, tem que fazer com capricho, né? Para poder ter sucesso e contar com a benesse de Deus nas chuvas, né, professor? Amém. É isso. Então, E lembrar sempre de uma figura que morreu pela agricultura, que é o nosso amado Dirceu Gassen, né? Que ele dizia que a agricultura são detalhes, né? exatamente. Eu lembro ele dizia sempre, faça o básico bem feito, né, professor? Maravilha. Então, professor, um grande abraço, muitíssimo obrigado. Fica com Deus e até breve. Amém. Eu espero você mandar para mim depois esse material bélico, tá? Obrigado, Ronaldo Trescenti. Muito bem. E a gente conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutriente. Um grande abraço a todos.